Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao meu canal Conhecendo as Escrituras. Tudo bem com vocês, meus irmãos? Na nossa aula de hoje nós vamos aprender por que Satanás será liberto no fim do milênio. É uma incógnita, porque a Bíblia, e parece meio estranho, né, que Satanás seja liberto depois dos 1000 anos, mas qual é o propósito de Satanás ser liberto depois dos 1000 anos? É muito simples, meus irmãos. O propósito de Satanás ser liberto depois dos 1000 anos está caracterizado que o Senhor vai provar a humanidade mais uma vez. Por quê? Porque nos 1000 anos haverá uma plena paz sobre a terra. As pessoas aceitarão a Cristo, ao Rei, aceitarão a Cristo no milênio. E assim como Adão foi provado no Éden, as pessoas no final do milênio também serão provadas, para saber se realmente o seu amor estava no Senhor. Nós entendemos que quando Satanás for solto do abismo, nós entendemos que o Senhor estará provando a humanidade, estará mais uma vez provando o coração do ser humano, para saber se o ser humano é fiel a ele sim ou não. Muito simples. Nós vemos que lá no Jardim do Éden, o Senhor ele cria o homem. Há muitos questionamentos nessa questão da criação do homem. Muitos falam que o homem era perfeito, né? A Bíblia não nos mostra que o homem era perfeito, tá? O homem, ele foi levado, Deus deixou o homem no jardim para também provar a sua fidelidade, dando a ele o livre arbítrio, assim como os anjos. Os anjos também têm um livre-arbítrio, porque a terça parte decidiu se rebelar contra Deus, assim como Satanás, que nós conhecemos a história. Então a mulher, ela foi seduzida pela serpente, comeu do fruto e deu ao seu esposo. Por que Deus tirou eles do jardim? Deus tirou eles do jardim para que eles não comessem da árvore da vida e fossem eternos pecadores. E Deus sabia de tudo e todas as coisas, tudo o que aconteceu no jardim Deus sabia, tudo o que aconteceria. Só que uma coisa que Deus não pode intervir é o livre-arbítrio, porque Deus não obriga ninguém a servi-lo, a não servi-lo. Então eu estou resumindo aqui o Jardim do Éden para você entender o que está escrito lá em Gênesis 3. E Jesus também passou por essa provação, né? Que ele está sendo tentado pelo diabo no deserto. Ali 40 dias ele foi tentado pelo diabo. Então nós entendemos que ali Jesus também foi provado como Adão. Por isso que o apóstolo Paulo disse que Cristo é o segundo Adão, representando que Cristo ele venceu a tentação que Adão não venceu, Cristo venceu. Então no milênio vai acontecer isso mais uma vez. Ou seja, Satanás será solto da sua prisão, tá? E nós entendemos que passou os 1000 anos, Satanás continua com a sua natureza maldosa, pecaminosa, não há mais arrependimento. Para ele ali, o que resta para ele é o lago de fogo e ponto final. Assim como o falso profeta e o anticristo, que já estão no lago de fogo, nesse cenário que eu estou falando aqui agora. Ele sai da sua prisão e ele engana as pessoas. Mais uma vez, ele consegue colocar dúvida no coração das pessoas. Ele colocou dúvida no coração de Adão e Eva, tentou colocar dúvida em Jesus, dizendo do seu senhorio, da sua autoridade, porque no capítulo 3 está dizendo em Mateus que o Senhor falou assim, ó, Deus disse, este é meu filho amado a quem me comprazo. Então ali no capítulo 4 de Mateus, Satanás tenta jogar dúvida no coração ali de Cristo. Então se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E nós já conhecemos a história que Cristo venceu. Marcos vai dizer que os anjos depois de 40 dias vêm e servem a Cristo. No final do milênio vai acontecer a mesma coisa. Satanás será solto porque Deus vai provar o coração do ser humano. O Senhor vai provar o coração das pessoas que aceitaram a ele no milênio. Então Cristo, ele vai provar. Então ali quando o Senhor provar o coração de muitos que vão se rebelar mais uma vez contra Cristo no ambiente perfeito, tá? Um ambiente perfeito. Assim como os anjos, eles viviam num ambiente perfeito e se rebelaram contra o Senhor. Assim no milênio vai ser a mesma coisa. O ser humano estará num ambiente perfeito, como nós falamos nas aulas anteriores, e eles vão se rebelar contra Deus,
quando Satanás for solto de sua prisão. Então vai ter uma multidão que é como o número da areia do mar, que está dizendo em Apocalipse, a partir do 20, verso 11 em diante, que fala que Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar. Eu quero deixar claro o propósito de ele ser solto. Eu entendo, na palavra de Deus, que o propósito de ele ser solto é o Senhor provar o coração do ser humano no milênio. Vai ser uma permissão de Deus essas pessoas serem provadas para saber se realmente estão nele ou não. Assim como nós vivemos nos dias atuais. O Senhor nos prova para saber se o nosso amor, se o nosso coração está voltado para ele, ou se é as circunstâncias, os bens materiais que nós adoramos a Deus. Deus fez isso com Jó. Deus provou Jó falando para Satanás, dizendo... E Satanás disse, ele só te adora porque o Senhor cercou ele de bens. E o Senhor disse, Jó era um servo fiel que se apartava do mal, e o Senhor permitiu. Ou seja, ali Deus sabia do coração de Jó, que Jó não trocaria ele por nada. Glória a Deus. Então vai acontecer isso no milênio. Ele vai ser solto do abismo, para o Senhor provar o coração das pessoas que estarão vivas no milênio. E as pessoas até mesmo que se levantarão e dirão que adorarão a Cristo. Então vai ser muito triste, porque a Bíblia diz que muitas pessoas vão se rebelar, sim, vão adorar a Cristo de lábios. E como está escrito, que adoram ao Senhor de lábios, mas o coração está bem longe. E nessa hora, o Senhor ele vai provar os corações das pessoas pelo livre-arbítrio, amém? Então não deixe de se inscrever no canal. Nossa aula de hoje é uma aula bem intuitiva para a gente entender o principal motivo de Satanás ser solto da sua prisão, Nós vemos 2 pontos aí. Primeiro, ele continuará com a sua natureza pecaminosa de querer enganar as pessoas, de querer se rebelar contra Deus e querer tomar o poder, o governo de Deus. E o segundo propósito é provar o coração do homem no milênio. As pessoas que falaram, eu aceito a Cristo, ou aceito ao rei, e vamos ver se essas pessoas vão ter mesmo, vão servir a Cristo de coração. É claro que Cristo sabe que essas pessoas servem a ele de coração ou não, mas assim como Deus sabia no Éden que Adão e Eva, eles pecariam, da mesma forma, o Senhor também provou o seu filho, e o seu filho, ele venceu essa provação, os anjos o serviram, e no milênio vai ser a mesma coisa. Vai ter pessoas que não vão se rebelar contra o governo de Cristo quando Satanás for liberto da sua prisão, e essas pessoas vão morrer ali na mesma hora, porque a Bíblia diz que vai cair fogo do céu e vai consumir ali Satanás e toda aquela rebelião. Amém? Então fico por aqui, presbítero Rafa Alves. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para que você não perca nenhum de nossos conteúdos. Que Deus te abençoe, te aguardo na próxima aula. E na nossa próxima aula nós vamos para o nosso capítulo 3. O capítulo 3 eu vou falar sobre quando acontecerá o milênio. Então eu vou falar um pouquinho que... É verdade que algumas pessoas acreditam que já estamos no milênio? Será a nossa 9ª aula, amém? Então fico por aqui, que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém? Presbítero Rafa Alves.